Estamos ao vivo para mais um encontro semanal. A pauta de hoje é Conselho Tutelar. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo um time de primeira. A Patrícia Fabres, presidente do Condica Nova Prata, a Patrícia Donadello Lovisão, vice-presidente do Condica e também integrante da comissão de eleição dos próximos conselheiros tutelares. O Dr. Leonardo dos Santos Rossi, promotor de justiça, e Leda Ravanello, presidente do Condica de Nova Bassano. A título de conhecimento, o Conselho Tutelar nasceu no dia 13 de julho de 1990, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. No Brasil, os conselheiros tutelares são integrantes de órgãos municipais destinados a zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme determina o ECA nos seus artigos 131 a 140. Lembramos que consideramos crianças, para os efeitos da lei, a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. O Conselho Tutelar é uma entidade vitalícia, ou seja, quando é criado não pode ser extinto. É autônomo em suas decisões. O que decide não recebe interferência de fora. É também não jurisdicional. Não julga, não faz parte do judiciário, não aplica medidas judiciais. O Conselho Tutelar é composto por 5 membros eleitos pela comunidade para acompanhar as crianças e os adolescentes e decidirem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso. Devido ao seu trabalho de fiscalização a todos os entes de proteção, Estado, comunidade e família, o Conselho goza de autonomia funcional, não tendo nenhuma relação de subordinação com qualquer órgão do Estado. Meus convidados, sejam todos muito bem-vindos. Lembramos que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar a qualquer momento na página da Conecta Mais Web TV. Vamos começar, doutor Leonardo? Vamos, boa noite. Lembrando que ele foi o primeiro participante do Entrevistas e eu estava mais nervosa do que ele. Algumas coisas mudaram. Bastante, o tamanho do local. Estamos ao vivo. A tranquilidade também, da né? apresentadora. Melhorou um pouquinho. Né? Doutor Leonardo, quando o assunto é criança e adolescente, e isso a gente sabe muito bem, né? Até porque nós dois, como pessoas, lidamos nisso também, se dedica, né? Quando o assunto é criança e adolescente, sempre é um assunto delicado, né? Uma boa noite para as moças aqui que estão parceiras no debate de hoje, as pessoas que estão nos assistindo. Quando se fala em conselho tutelar, a gente está falando num órgão, como tu disseste, responsável por zelar os direitos das crianças e dos adolescentes. Eu gosto de deixar bem claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz para nós a ideia de proteção integral à criança e ao adolescente. E este órgão, o Conselho Tutelar, dentro da estrutura do município de cada estado do Brasil, ele tem essa responsabilidade, ou seja, de proteger a criança e o adolescente. Ele não é uma polícia da criança e do adolescente, ele não é um órgão para regulamentar a postura de pais ou para chamar a atenção de pais, não. Ele é um órgão garantido pela legislação do ECA para justamente o quê? Proteger a criança e o adolescente. Eu li antes, né, que o Conselho Tutelar é formado por 5 integrantes e mais os seus suplentes, né, que são eleitos por votação. Algumas coisas mudaram desde que foi criado, né, o Conselho Tutelar até aqui. Eu lembro bem que no começo as entidades ou as empresas é que indicavam os candidatos e os representantes das entidades é que votavam, né? Isso. Nós estamos no meio de uma nova eleição, né, Patrícia? Já damos a largada, né, Sônia? Agora, a partir de sábado, começamos a propaganda eleitoral. E aí, sim, nós vamos conhecer mais de perto, né, quem são os candidatos ao Conselho Tutelar de Nova Prata, né, que eu acho que muito nos interessa como comunidade. Nós aqui representamos o Conselho e a comissão eleitoral, mas eu me vejo nesse momento também como uma cidadã pratense, né,
que eu acho que o Conselho Tutelar tem um papel assim decisivo na vida desses adolescentes que vivem e da criança numa vulnerabilidade social, com dificuldades, com problemas familiares, né? Então, assim, nós temos que estar de olho vivo mesmo em quem nós vamos escolher, quem vai É uma estar decisão lá, né? que tem que ser muito pensada na hora do voto, né, Muito Patrícia? pensada, e eu acho que as pessoas, a população de Nova Prata, assim, como dos municípios vizinhos, devem ir, né? É um dever ir votar para o Conselho Tutelar, né? Porque assim, a gente não tem muitos, eu não sei, doutor, quantos nós temos, quantos votos em Nova Prata, né? Mas na última eleição nós tivemos em torno de 1.500 votantes para a última eleição, foi em torno de né? 1.500. Eu acho que nós estamos próximos aos 19 mil eleitores, Próximo né? disso, não sei como é que ficou o último censo, havia ficado em torno de 17.500, alguma coisa nesse sentido, se eu não me engano. Sim, que após foi o cadastro após biométrico. o cadastro. Não sei agora, com o novo período, como é que ficou fechado. Um cálculo aí entre 18 e 19 mil, quer dizer, Eu vejo poucas quanto pessoas ainda votaram. Poucas pessoas, não tem dúvida. Né? Leda, tu lembras da última eleição em Bassano, o percentual? Claro, o número pode ser menor, até porque o número de eleitores é menor. Aproximadamente, eu acho que apareceram umas 600 pessoas. E Bassano tem o quê? 6 mil e poucos eleitores? 7 mil e poucos. 7 Então, mil e também poucos. Não chegou a 10% Não chegou a 10%. do eleitorado. Não. Se a gente for comparar, né? Em Bassano a participação foi maior. A participação muito maior, né? Porque nós O com pessoal- quase 17, 18 mil, então deu 1%. Mas isso é cultural. Isso cabe a nós, que somos os atores principais nessa questão envolvendo criança e adolescente, levar, e agradeço a oportunidade de falar, e esse espaço está sendo dado, para que as pessoas tenham ideia da importância do Conselho Tutelar no município, né? Eu posso dizer, sendo promotor há 4 anos aqui, o quanto trabalha o Conselho Tutelar de Nova Prata, o quanto trabalha o Conselho Tutelar de Nova Bassano, e da importância dele na estrutura da rede, de apoio da criança e do adolescente. E eu acho que talvez essas modificações na escolha, que talvez não tenham criado nas pessoas essa cultura, essa tradição de votar. E eu acredito assim, eu não me envolvi na eleição passada, né? Mas nessa que a gente tá, essa mudança que a própria Sônia colocou, de que não é mais alguém indicado e que todo mundo pode votar, muitas pessoas ainda não sabem disso. Sim. E aí não vão votar porque acham que não podem votar. Embora a gente tenha divulgado, se divulgue, né? Alguns ainda não prestam atenção nisso e acabam não indo votar porque, eu não sou representante de nenhuma entidade, então eu não posso votar. Sim. Eles ainda não assimilaram essa mudança. Então, quem sabe agora, né, se a gente consiga, né? Vamos enfatizar, então, que todos os eleitores de Maiores. todos os municípios, né? Lembrando também que o Ministério Público de Nova Prata abrange 7 municípios da região, além de Nova Prata e Nova Bassano, mais 5, né? Antes de entrar propriamente no quesito eleição, muitas dúvidas também sobre qual é o efetivo papel de um conselheiro tutelar, doutor Leonardo. Muita dúvida. O que eles podem fazer, o que eles não podem. Claro, eu li aqui que eles não têm poder de polícia, né? Não têm poder de aplicar penas. Mas isso ainda eu vejo, por exemplo, que não está muito claro, até mesmo para a população, o que faz um conselheiro tutelar. A primeira coisa que se tem que ter em mente é que o Conselho Tutelar, ele é um órgão administrativo, ele é um órgão com função de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, ele está vinculado à administração municipal na sua estrutura, mas ele não está vinculado ou subordinado a qualquer outro órgão. Somente pode ser revista uma decisão do Conselho Tutelar pela autoridade judicial, ou seja, contestada judicialmente. Outra característica importante que cabe destacar é que o Conselho Tutelar não é uma pessoa, é um colegiado. As decisões ele é em 5 por essa razão. Em número ímpar, justamente para que não tenha empate. Em decisões que eles têm que tomar, eles podem tomar por maioria, por unanimidade, mas pelo colegiado. E dentro das funções principais, pode-se dizer assim, do Conselho Tutelar, a gente pode lembrar as questões envolvendo, por exemplo, infrequência de alunos que não vão para a escola sem motivo justificado, situações de vulnerabilidade social,
que chegam a eles através de denúncias de determinados núcleos familiares, questões de maus tratos, questões de adolescentes que estão abusando de seus direitos, sim. Que existe, eles têm que saber que tem direitos e tem deveres também, né? Qualquer direito corresponde a um dever. Então são essas as principais atribuições do Conselho Tutelar. Eles têm poder de requisitar determinados serviços públicos quando necessários para as suas atividades. Eles têm a possibilidade de, diretamente ao Ministério Público, ir lá e levar uma notícia de fato e requerer a tomada de alguma medida administrativa ou judicial em favor de uma criança ou de adolescente. Nós temos uma primeira participação, o Daniel de Souza, e ele escreveu: moro aqui na cidade há 2 anos e todo final de semana está cheio de jovens, adolescentes fumando e consumindo bebida alcoólica, porque ainda não tomaram atitude. Promotor Daniel, sim, foram tomadas atitudes e hoje a pauta é realmente o Conselho Tutelar. Nós poderemos voltar em um outro momento e conversar com o Dr. Leonardo sobre isso, mas sim, foram tomadas já diversas atitudes. Um pequeno toque. A gente já fez operações, eu já fiz reuniões com todos os bares, com donos de restaurantes, mas a pergunta tem que ser feita, além do Ministério Público, do Conselho Tutelar, além dos donos de bares, onde é que estão os pais desses adolescentes? Onde é que estão os pais dessas crianças? É deles também a responsabilidade. Nós estamos vendo uma dificuldade muito grande justamente no envolvimento dos pais na vida dos filhos. Aquele antigo comprometimento que nós usamos muito, né? Exatamente. E até mesmo assim, Sônia, né? As famílias, quando percebem que não dão mais conta, o que elas fazem, ou mesmo passam a sua responsabilidade, vai para o Conselho Tutelar. Então nós temos muito disso, né? Que como o doutor Leonardo disse, que cada família assuma os seus filhos, né? Que de repente nós vamos ter muito menos problemas, né, em torno do Conselho Tutelar do que temos, né? Com certeza. Cada um no seu papel, né? Nas próprias escolas, a gente até teve uma reunião da rede hoje e a gente viu falas, né? Que os pais não dão conta dos filhos e exige que a escola dê jeito nos filhos. A terceirização da educação, exatamente, né, Leda? Então eu acho que realmente a família é muito importante, a participação da família. E eu acho que ela confundiu o papel do Conselho Tutelar. Por isso que eu perguntei, né? Porque existe, até as pessoas confundem, aqui em Nova Prata especificamente, Leda, Conselho Tutelar com CDDICA com CONDICA, né? Por isso que a minha pergunta para o Dr. Leonardo foi o que é exatamente a função do Conselho Tutelar, porque realmente a gente já ouviu várias vezes, olha que eu chamo Conselho Tutelar, dos dois lados, né? Dos pais e dos filhos também. Sim. Então, voltando para a nossa pauta, para ser um conselheiro tutelar, existe um caminho para chegar até a eleição. Leda, esse mesmo trâmite, ele acontece em todos os municípios, né? Sim. Como é que, por exemplo, eu quero ser uma conselheira tutelar. Quais requisitos eu preciso atender e aqui eu preciso me submeter para chegar até a eleição? No nosso município, Nova Bassano, a nossa legislação exige que seja maior de 21 anos e que tenha ensino médio. E aí passa por uma prova escrita. Esse é o procedimento. E aqui, Patrícia? Aqui, então, além da prova, né, nós temos pós-eleição um teste psicológico, né, que todos vão ter que passar, os que se elegeram, que também é de caráter classificatório. Quem reprovar esse teste foi antes da prova? Não, vai ser depois da eleição. Com todos os que forem eleitos, né? Sim. Tanto para titulares como para suplentes. Todos que passaram pela eleição, então, vão fazer esse teste psicológico. E depois do teste, então, também vai ter um curso, né? Capacitação. Isso aí.
que também se a pessoa não for participar, ela também não vai poder ser conselheira tutelar. Então, são esses requisitos, assim, a mais do que uma nova vacina. As regras são iguais em todos os municípios, doutor Leonardo? Ou tem alguma Não, o Estatuto diferente? da Criança e do Adolescente, ele estabelece como 3 requisitos: a idade de 21 anos, a idoneidade moral, Isso. né? E, além disso, idade de 21 anos, idoneidade moral, não me recordo do terceiro. Nova Prata tinha que ter experiência de 6 meses, no mínimo, com o trabalho com criança e adolescente. Que isso Foi. está mantido nessa eleição, né? Foi cobrado. Cada município inscrição. tem a sua legislação. Não, o que acontece é o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele criou regras gerais. Veio o CONANDA, que é o Conselho Nacional, estabeleceu uma resolução. Em cima dessa resolução, o CEDICA, que é o Conselho Estadual, regulamentou um pouco mais. Então, nós temos 3 regras para seguirem. E o município, no final, com o seu CONDIC, ele pode estabelecer regras De mais diretas. Mais diretas, Por exemplo, na mais resolução pontuais. se eu não me engano, na resolução do CEDICA, fala da possibilidade da questão do segundo grau. Isso. Já alguns municípios estabelecem prova, outros não estabelecem. Mas é o município que vai estabelecer. E assim, vale acrescentar que em Nova Prata, nós agora como CONDICA, nós fizemos 1 ano de estudo, Sônia, em cima da nossa lei, né? Conhecendo ela mais a fundo e também tendo a preocupação bem voltada para a eleição do Conselho Tutelar, né? Então, assim, em cima de várias situações, a gente percebeu que precisava acrescentar, porque nós não tínhamos nem os 6 meses de experiência e nem o teste psicológico, né? Então, assim, foram coisas que com o tempo a gente percebeu que estavam faltando em Nova Prata, acrescentamos, né, tudo pela lei. E agora estamos aí, porque eu acho que eles vêm, assim, bem preparados, porque ao nosso ver, assim, como CONDICA, eles também têm que ter uma maturidade emocional, os conselheiros tutelares. Por quê? Porque eles lidam com, a maioria das vezes, com problema, não é, promotor? Sempre. Com dificuldades. Então, imagina, assim... Com tragédias. Né? Com tragédias, né? Então, imagina para eles enfrentarem tudo isso sem ter um emocional equilibrado, né? Sem ter até mesmo uma experiência com a criança anterior a isso tudo, né? Aí também, como se diz, não vai se cair por terra, assim, de paraquedas, né? Eles já vão ter um certo conhecimento do que os espera, né? Porque é bem assim, ao nosso ver, assim, como CONDICA, a importância do Conselho Tutelar não como um cabide de emprego. Me desculpe se bem realista, mas assim, eles têm papel fundamental dentro da sociedade, dentro do município, né? Porque além de acolher, assim, o que eles zelam, eles têm o poder até de fazer uma construção indicando o caminho para mudança de comportamento. Não é isso, doutor? É isso. Me lembrei do terceiro, domicílio na cidade. Que é o básico. Agradecendo os patrocinadores específicos do Entrevistas, Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e Jornal Correio Livre. Nós vamos para um intervalo, mas não saia daí, nós voltamos logo. Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, o local certo da sua alimentação saudável. Produtos e lanches para quem possui restrições alimentares. Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, em frente aos Bombeiros de Nova Prata. Fone WhatsApp 999544789. Rossignol, Posto Central. Um posto completo, esperando por você. Qualidade e o melhor preço da cidade. Gasolina comum 4,67. Toda terça, troca de óleo com 20% de desconto. Rossignol, Posto Central. No coração de Nova Prata.
Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. Musculação, treinamento funcional, personal trainer, pilates, bike indoor, jump, muay thai, boxe, capoeira, karatê, jiu-jitsu e cross. Com acompanhamento de nutricionista. Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. 2 endereços em Nova Prata. Muito mais conforto em todos os terrenos. Painel mais completo da categoria. Freio ABS de série, a única da categoria. Nova Crosser ABS. Explore novos caminhos. Moto Esporte, a sua concessionária Yamaha em Nova Prata. Fone 3242-3456. Qualidade de vida, disposição, ânimo, a parceria também. A gente se anima bastante quando chega o dia para a gente vir caminhar. A gente sente aquela disposição, aquele ânimo que a gente sempre, em todos os trabalhos que a gente faz para a qualidade de vida, nós sempre fizemos junto. Somos muito parceiros. Estamos de volta com os nossos convidados, lembrando que estamos ao vivo e perguntas específicas sobre os conselheiros tutelares e suas atribuições são muito bem-vindas. Voltando à nossa conversa e à eleição, a Patrícia falou uma coisa que eu achei bem interessante, que o cargo não é opção profissional, né, Patrícia? Eu acho que tem que ter até assim uma certa, eles vão se doar, né? Porque tu acaba te envolvendo. Nós que trabalhamos com a criança e adolescente, a gente sabe que quando tu entra numa profissão dessas, tu te doa, tu vai além, tu quer ajudar, porque tu tá lidando com um ser humano, tu tá lidando com criança que, né, que não tem assim como se defender. Tu passa a ser o defensor da criança e do adolescente. E eu acho que lá no fundo a gente tá pensando no quê? Como nós vamos melhorar, né? O que a gente vai poder oportunizar para eles, né? Lembrando também, claro, que ninguém aqui está sugerindo que o trabalho seja 100% voluntário, até porque a carga horária... Aliás, qual é a carga horária? Patrícia? A gente tem aí uma situação da carga horária, né, que fica um pouco confusa até, às vezes, né? Mas a lei, ela é clara, ela diz que todos os conselheiros precisam fazer as 40 horas semanais, né? Todos os 5, e mais o regime de plantão. Então, temos que ter os 5 trabalhando, né, no horário de 40 horas semanais, e mais o plantão durante a noite, que aqui em Nova Prata sempre ficam 2, né? Trabalham em dupla. Trabalham em dupla. Até né? é melhor, até né, porque, pra trabalhar. enfim, em dupla, né? E aí tem um motorista, enfim. Porque muitas vezes uma única pessoa pode não conseguir atender. E claro, se tiver mais que um atendimento, os outros poderão ser chamados mesmo que eles não estejam no plantão, né? Então, pensando também nisso, né? Nessa situação, nós, enquanto Condica, também buscamos o município e foi incluso, então, para os conselheiros da próxima gestão, inclusive o Vale Alimentação, que é também uma forma de incentivo, de motivação, né? Porque fazem um trabalho muito importante, muito necessário, né? E como um outro funcionário público, então, a gente também tem direito o Vale Alimentação, a receber, mesmo. né? Então, não é voluntário, né? Pelo contrário, a gente sabe que é uma tarefa árdua, que muitas vezes o conselheiro tutelar acaba recebendo aí muitas demandas, né? E ficam também, a gente já ouve, a Patrícia também colocou essa situação da terceirização, né, da educação, e daí o conselho tutelar, a escola, todo mundo ficando responsável por aquilo que o pai ou a mãe acabaram não fazendo lá na família. Querem que alguém faça. A gente quer sim, né, que essas pessoas trabalhem motivadas, e então tem essa questão do salário, e a gente implementou então mais essa... A Andréia Marcolin
também está participando e escreveu: importante assunto abordado. Conselheiros ainda não são vistos com o real reconhecimento que merecem. Um trabalho de extrema dedicação e respeito em prol das nossas crianças e adolescentes. Leda Nova Bassano é na mesma sistemática, cumprem horário? São 40 horas também, semanais, mas eles fazem uma escala, trabalham 2 diários, e eles fazem escala, fazem o plantão, mas o município não está exigindo as 40 horas. A carga horária deles é 40 horas. Mas eles fazem a escala. Até eles reclamaram do salário e achavam que era pouco. A título de conhecimento, qual é o salário, Leda? O nosso é 1.461, se eu não me engano. E como houve parcelamento da reposição que o município tinha que dar, agora em setembro vai ter mais 3% em cima e em dezembro vai ter mais 2,6%. E tem mais o vale alimentação de quase 270 reais. Lá eles já recebem o... Já. Logo que a administração atual assumiu, foi uma reivindicação deles por um aumento, e aí o prefeito decidiu dar o vale alimentação, um incentivo a mais para eles. E aqui nós vamos ter notícia, a gente falar, porque é o padrão 1, mas a gente não lembra o valor. Tá. Até o fim do programa a gente responde. Doutor Leonardo, a campanha vai começar, né? Sim. Dos conselheiros. Há restrições como em outras campanhas? Sim. O que eles podem e o que eles não podem fazer? Aliás, a eleição é início de outubro, né? 6 de outubro. Acompanha a data é o primeiro das domingo eleições. de outubro, subsequente à eleição para presidente. Sim. Então, olha, assim como ocorre na eleição, ela tem regras. Quais são as regras principais em relação àquilo que geralmente o pessoal quer saber o que não pode fazer, né? Às vezes é entrega de brinde, é entrega de camiseta, é entrega de qualquer valor econômico, condutas que possam caracterizar o abuso do poder econômico, com gastos excessivos, com muito cuidado também com a questão envolvendo o abuso do poder político. Todas essas condutas, elas são vedadas, elas são proibidas. Ou seja, o que o Ministério Público quer, juntamente com o CONDICA? Que as pessoas tenham o direito de liberdade de escolha, que possam escolher de forma tranquila, serena e democrática. O transporte também dos eleitores no dia da eleição. Quer dizer, carona não pode. Não pode. Tem que ter um cuidado. Nós temos que ter um cuidado quando se fala em carona. O transporte público vai ter em Nova Prata. Não teve da outra vez, eu já tinha feito um pedido para vocês, né? Que tivesse esse ano. Por quê? Porque sendo um município do tamanho de Nova Prata e sendo um local de votação só, dificulta para o eleitor. No momento que tu possibilita ter transporte público, o que vai acontecer? As pessoas vão poder vir e não vão precisar pedir carona. Né? A questão, tô indo votar com a minha esposa, vamos lá os dois com a minha avó junto no carro, não tem problema tu pegar e levar dentro do familiar. A questão é o transporte como meio de campanha, ou seja, vamos lá votar em mim, eu vou te levar. Aí não. A carona que eu me referi foi essa. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque senão depois começa a pipocar a denúncia. Não transporte coletivo, né? O transporte dos eleitores pelo candidato, ou o familiar do candidato. As panfletagens, né, Sônia, que tem que cuidar muito, né? Para não sujar a cidade, aquela situação do meio ambiente. É como se procede uma eleição, né? Tu sabe que me surpreendeu, doutor. Tem as mesmas regras que uma eleição normal. Uma eleição do Conselho Tutelar vamos dizer, tivesse tantos requisitos, né? Como aconteceu na eleição para presidente agora e para governador, a grande campanha, o grande embate se deu nas redes sociais. E na tua opinião, vai acontecer também? Com certeza. O que nós temos que ter cuidado é que as pessoas que vão fazer campanha, elas saibam que tu não pode pagar por essa campanha, tu não pode receber dinheiro por essa campanha. Muito cuidado pelas ofensas, porque podem ser passíveis de uma cassação de candidatura. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando é na internet, é livre, não é bem assim. Nós temos que ter muito cuidado. A Nelly Concolato Gabana
também está vendo o programa e escreveu ótimo assunto. Obrigada, Nelly. Teve mais uma mudança nessa eleição em Nova Prata, né, Patrícias? E é mais fácil me referir a elas, eu chamo umas dos olhos. Teve um tempo em que eram permitidas X reeleições dos conselheiros, né? Esse ano mudou. Na verdade, foi uma resolução nacional, né? Que mudou, que permitiu que antigamente era um mandato e mais uma recondução, então uma reeleição. E agora pode, então, mais do que uma vez ser conselheiro tutelar. Então a gente estava já com o edital em andamento, nós tivemos que retificar. E aí, quem era conselheiro tutelar já reeleito pôde se candidatar. Então, de novo, para Sim, porque antes era mais uma e depois era não podia proibida concorrer, né? A terceira não poderia. Na verdade, o ECA mudou, né? Mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente no meio do processo. De eleição. E aí até foi a recomendação do Ministério Público, foi nesse sentido, de que para agora o edital, abre a chance para aqueles que teriam direito de se candidatar e depois segue vida normal. Leda, para Nova Bassano, tu considera o número de candidatos ideal? Olha, a gente precisa de 10, né? Que são 5 eleitos e os 5 suplentes. Se tivesse mais, seria melhor. Até tinha 17 inscritos e não compareceram na hora da prova. Não compareceram? Não. Bom, a título de conhecimento, então, eu vou ler os nomes dos candidatos a conselheiros tutelares de Nova Bassano. Marina Scheffen da Silva, Zelinda Todeschini, Juscelino da Silva Moreira, Valdomiro Luiz Perusso, Adriana De Conto, Débora Cristina Táparo, Clemente Roque Seco, Jocelaine Sabedotti de Souza, Márcio Todeschini e Roselaine Neura Foquesato. São 5 eleitos e 5 suplentes. Então, vocês os mais votados, tampa, né, os mais votados serão os conselheiros e os outros serão os suplentes. E essa relação é definitiva, porque eles já fizeram a prova, já estão liberados para a campanha, já estão fazendo campanha. A campanha foi liberada a campanha depende de cada município, a legislação. Quando termina o prazo para impugnação e são declarados os candidatos, a partir dali, o próprio edital vai fazer a previsão de quando começa a campanha. Tá, então Nova Bassano já está liberada. Nova Bassano dia 24, né? Dia 24. Dia 24 agora de agosto, que é sábado, né? Isso. Inclusive, cada um tem o seu número, né? Número para campanha. E estão fazendo. Nós faremos o sorteio, né, Patrícia? E ter convite para os candidatos ao Conselho Tutelar que se façam presente. Nós publicamos hoje, né, o edital convidando a todos para participarem, né, do sorteio dos números. Que será quartas, 9 horas, na sala do Condica, na Assistência Social. Ali no Santa Cruz, né? Santa Cruz, isso. Sim, em tese, todo mundo que quiser participar é aberto ao público, né? Exato. Em Nova Prata, quantos candidatos foram? Quantos inscritos? 21 inscritos. Quando abriu o edital. Isso. Até nos surpreendeu. A gente achou um número, bom número, né? Tá. Comparando com outras eleições anteriores. Dos 21, 2 não participaram da prova. 2 não atingiram a nota. Então sobraram 17. Não atingiram 60%, né, na prova escrita. Quem é que aplica a prova? A prova vai ser... Primeira coisa, a prova ela só vai ser aplicada se na legislação municipal de cada município tiver prevista. Uma vez prevista, ela pode ser aplicada pelo próprio Condica ou pode ser aplicada por alguma empresa ou algum outro órgão contratado para esse fim. Aqui foi contratado, né? Foi a Objetiva. E Nova Bassano, quem elaborou a prova foi o nosso jurídico lá da prefeitura e o pessoal, a comissão da eleição que aplicou a prova. A média é 60, né? Não atingiu os 60, não vai para as próximas etapas. Aqui em Nova Prata, então, nós temos 17 pessoas aptas a fazer campanha para o cargo de conselheiro tutelar. São elas Adriana Moraes de Oliveira, Cláudia Pagnoncelli,
Elisa Cesarina Martins Gabana, Elisete Louro, Jocélia Vieiras Vendramin, Joellen Tonello Maschio, José Sadi Capelaro da Silva, Kellen Dallagnol, Letícia Graziotin Urso, Lidiane Regina Schaefer, Luiz Pedro Machado Pereira, Nelly Concolato Gabana, Olírio Aiolfi, Osmar Bristot, Priscila da Rosa Silveira, Rejane Carbonera e Roberto Antônio Conte. Pelos nomes, nós vemos que os atuais conselheiros são candidatos à coisa. Na opinião de vocês, isso demonstra um comprometimento, uma experiência válida e que continua? Como é que vocês veem isso? Aliás, tem um suplente também concorrendo, né? Então, são os 5 titulares e, a não ser que eu esteja esquecendo de alguém, mais um atual suplente que concorre à eleição. Não estamos fazendo campanha. Não, ninguém, com né, certeza. Até porque eu não disse os nomes de quem está concorrendo à reeleição, claro, eles né? já vão, né, com uma certa experiência, um conhecimento muito elevado do que do trabalho que eles vão ter, do que vão enfrentar, até assim de como resolver algumas situações que aparecem, né? Então, é um ganho, né, promotor? Mas a gente... Olha, eu diria assim, ó, que o que importa é que o eleitor vá, né, analise cada um, veja a história de cada um, converse com aqueles candidatos que tiverem interesse, procure saber deles o porquê. Por que tu tá querendo ser conselheiro tutelar? Ou para aquele que já é, por que tu quer continuar sendo conselheiro tutelar? Ver a atuação de cada um e refletir e exercer o seu direito a voto. E são bons nomes, né? Que nós temos aqui, aliás, em Bassano também, são pessoas, né? São nomes, a maioria, creio eu, aqui já com experiência no trato com a criança e o adolescente. A reeleição já agregaria bastante para dar continuidade ao trabalho. Que aí se entra... o segundo ano, a segunda eleição direta, assim. A primeira vez, Nova Bassano trocou todos. Então, eles começaram do zero. Então, hoje, eles indo à reeleição, ele já tem essa bagagem. Que agregaria bastante. Eu saliento a colocação do promotor, né? Que a comunidade conheça bem, porque nós temos um número bem significativo, e vote por sua vontade própria, se optar por eleger alguém que já foi um dia e está candidato de novo, eleger quem está, eleger um novo, que faça conscientemente, que faça com base... Que saiba porque está fazendo. Exatamente, que procure saber da vida de cada um. Não importa se se já foi, se não foi, leva em consideração se quiser levar ou não. Mas o importante é ver a vida daquela pessoa. Ou seja, conhecer aquele candidato. Saber se ele realmente, no teu entendimento, ele tem perfil e reúne as condições para ser conselheiro. Até porque tu vai poder votar em 5 candidatos. Não vai votar só em um. Tu pode votar em até 5. Nós vamos voltar a isso depois dos comerciais. Nós podemos votar em 5 candidatos no dia 6 de outubro. Já voltamos. Uma entradinha porque não é nosso, tá? Aí tu tem que falar. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, o local certo da sua alimentação saudável. Produtos e lanches para quem possui restrições alimentares. Alquimia da Saúde Espaço Gourmet, em frente aos Bombeiros de Nova Prata. Fone WhatsApp 999544789. Rossignol, Posto Central.
Um posto completo, esperando por você. Qualidade e o melhor preço da cidade. Gasolina comum 4,67. Toda terça, troca de óleo com 20% de desconto. Rosenhol, Posto Central. No coração de Nova Prata. Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. Musculação, treinamento funcional, personal trainer, pilates, bike indoor, jump, muay thai, boxe, capoeira, karatê, jiu-jitsu e cross. Com acompanhamento de nutricionista. Academia Vida Ativa e Vida Ativa Plus. 2 endereços em Nova Prata. Muito mais conforto em todos os terrenos. Painel mais completo da categoria. Freio ABS de série, a única da categoria. Nova Crosser ABS. Explore novos caminhos. Moto Esporte, a sua concessionária Yamaha em Nova Prata. Fone 3242-3456. Nós já estamos entrando no nosso último bloco do Entrevistas. Lembrando que temos o patrocínio da Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e Jornal Correio Livre. Nesse bloco nós vamos falar especificamente da eleição, tanto em Nova Prata como em Nova Bassano, pois temos 15 minutos para isso, nossos convidados. E os 2 outros blocos passaram bem rápido, né? A Patrícia Lovisão comentou no intervalo que aqui são 5 conselheiros e 10 suplentes. É isso, Patrícia? Isso. Por que nós optamos por deixar até 10 suplentes, né? Porque são 4 anos, né, o prazo que eles têm para serem chamados, os suplentes, né? Então, a gente tem nesse período algumas situações de férias, tem mudanças, né? E nós, na última, que nós tínhamos 5, chegou aí uma situação de que 2 conselheiros precisavam tirar férias e nós não tínhamos suplentes. E outra também, licença saúde, muitos vão procurar, conseguem outro trabalho, ninguém vai ficar esperando ser chamado para ser suplente. Sim. Então a gente tem uma vantagem aí, né? Sim, quer dizer, vocês já preveem situações que podem ou não podem acontecer. Então, essa situação de até 10 foi em função disso, de experiências que a gente já teve, né? E problemas pela falta de pessoas para assumirem, né? A suplência. Então, nós optamos por ter até 10. Né? Doutor Leonardo, no dia da eleição, né, nós já comentamos que a eleição segue as mesmas regras de uma outra eleição. Aqui vai ser na Câmara de Vereadores, né? Isso. Devido à acessibilidade, né, nós teremos 3 urnas, né, de lona, né, e assim são pessoas maiores de 16 anos que podem votar, munidos ou do título eleitoral ou da identidade, né? Qualquer documento com foto. Sim, as mesmas regras. A diferença é que não vai ter são os eleitores, né? Quem está apto a votar na eleição, esse vai estar apto a votar na eleição. E não necessariamente tu precisa do título para comprovar que tu tem mais de 16 anos, né? Qual é a expectativa de vocês? Nós queremos mais votos, Sônia. Bom, nós queremos que a população estão desafiando os leitores, os eleitores, né? Votem, até porque depois não adianta reclamar, como em qualquer outra eleição, né? Não votou, não participou, não questionou, não conheceu. Pode reclamar. O importante é dizer que no dia da eleição é um dia como da eleição normal para prefeito, para presidente. Não pode boca de urna. Nós temos que ter cuidado com o local de votação, de não ficar fazendo aglomerações no entorno do local. Claro que todo mundo se conhece, todo mundo se encontra, né? Muitos saem do almoço para ir votar, outros antes de ir na missa passam para votar. É normal no interior isso, de se encontrar. Mas tem que saber que naquele local ali de votação, se conversa mais adiante. Não é lugar de ficar candidato. Não é lugar de ficar candidato, né? A gente teve problemas na última eleição, em razão disso, que em uma cidade, eu não vou dizer qual, os candidatos ficavam sentados em volta do local de votação. Não pode, isso não pode. A pessoa tem que ter a tranquilidade de poder votar no candidato que quiser, sem pressão nenhuma, sem qualquer pressão externa.
Lá também, Nova Bassano vai ser na Câmara de Vereadores. O início é às 8 horas da manhã, vai até às 17 horas, não fecha ao meio-dia. Vai ter uma urna somente, né? É que o número de eleitores é menor também, sim. né? As pessoas que trabalham na comissão eleitoral, elas fazem parte do CONDICA, Patrícia? Sim, foram eleitas pelo CONDICA. Quer dizer, os membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente elegeram a comissão eleitoral. Dentro do próprio CONDICA, né? Quantas pessoas que atuam aqui? Na comissão? 5. Né? 5 pessoas. Lá Nós também estamos em 4, sim. São todos membros do CONDICA. Estamos em 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a resolução do CONANDA e do CEDIC, elas deixam esse critério para cada município. O que importa é que quem fiscaliza a eleição, o órgão fiscalizador responsável pela eleição, que é a autoridade, é o CONDICA. O CONDICA é o órgão mais importante nessa eleição. E agora eu queria que, um por um, né, vocês expusessem novamente a importância do trabalho do conselheiro tutelar e da importância do eleitor comparecer no dia 6 de outubro. Né, em cima de tudo aquilo que nós já falamos e fizemos as colocações devidas ali, né? Conclamamos, pedimos para que a comunidade pratense vá no dia 6 de outubro, exerça a sua cidadania, né? E mais do que isso, conheça em quem está votando, quem é o seu candidato, porque ele tem papel fundamental, né? Para a criança e para o adolescente nas dificuldades, assim, né? No zelo deles. Então, é o momento. Não adianta depois criticar, não adianta depois querer que a gente mude o mundo sem ele também, né? Compartilhar para isso, né? Ele deve aí votar e aí sim ele também estará sendo um colaborador para que as coisas mudem, né? E, na verdade, o que vale para as eleições em geral, né, Patrícia, é bem presente também na eleição do Conselho Tutelar e que realmente esse ano haja uma participação maior do eleitor de Nova Prata, né? Com certeza, né? A gente tá aí para que as coisas aconteçam, né? É isso aí. Então, já faz bastante tempo, eu acho que todos nós estamos envolvidos, né, nessa situação da eleição, do CONDICA. Já faz mais de ano que a gente está trabalhando nisso. Então, a gente convida, né, todo mundo a votar, a exercer a sua cidadania. A gente viu aí alguns comentários, né, na própria live agora, pessoas dizendo que o Conselho Tutelar precisa agir, que existem situações. Então, quem sabe, essas pessoas também se envolvam e façam a sua parte agora. E é um jeito porque bem agora simples, é a né, hora de fazer, de fazer a sua parte, né, de dar contribuição, elegendo alguém que após passar da campanha eleitoral, a pessoa diga, não, essa pessoa, eu senti firmeza nesse cara e eu quero que ele seja conselheiro tutelar, então vou lá votar. Então aproveitem, a votação vai ser o dia todo, é num domingo, então com tranquilidade todo mundo pode participar e fazer a sua parte aí votando. Uma coisa que tu disseste agora é bem interessante. Há um ano a comissão trabalha nisso, né? Então, quer dizer, exemplifica bem a seriedade com que é tratado a eleição para o Conselho Tutelar, né? É verdade. Não é assim uma situação de que a gente resolveu fazem dias, né? É um envolvimento bem grande do CONDICA, da comissão, né? E a gente gostaria muito que a população participasse, né? Porque é isso que nos move, né? É o resultado final, né? É o envolvimento de todos. Sempre com o apoio do Ministério Público. Sim, sempre. O Ministério Público vai estar atento, como sempre esteve. Nós vamos estar girando aí no dia da eleição. Eu tenho 7 municípios para cuidar, não só Nova Prata, né? Mas acaba ficando no final do dia aqui em Nova Prata. Mas é importante dizer para quem está nos assistindo que tu pode votar em um candidato, tu pode votar em 2, pode votar em 3, pode votar em 4 ou tu pode votar em 5, tu escolhe. Mas é importante que tu escolha com consciência. Que tu saiba que o Conselho Tutelar, ele está dentro de uma engrenagem maior da rede de apoio da infância e da juventude. E essa engrenagem, ela precisa estar azeitada,
ela tem que estar girando de forma harmônica. E só pessoas realmente capacitadas, preparadas e vocacionadas a serem conselheiros tutelares é que podem assumir essas funções. Daí a responsabilidade de cada cidadão, de cada pessoa na escolha. Ou seja, ver o perfil daquela pessoa. Ela tem perfil para ser? Eu entendo que sim, eu voto. E se não conhece, procurar conhecer, Procurar né? conhecer. Existem várias maneiras de conhecer as pessoas que são candidatas. Doutor Leonardo, a nossa comarca abrange naturalmente 7 municípios da região. Nós estamos aqui com Nova Bassano e Nova Prata, também porque são os maiores da comarca e também porque o nosso espaço, né, é o que nos permite. Houveram alguns imprevistos em outros municípios, também não precisa citar o nome, ou está sendo tranquilo o processo os todo? Os outros 5 municípios, André da Rocha, Protásio Alves, Vista Alegre do Prata, Guabiju e São Jorge. Tudo tranquilo? As dúvidas foram as mesmas, as parecidas com aqui. A questão da possibilidade de votos, a questão da utilização de urna eletrônica, que é permitida, mas só, se eu não me engano, se não me falha a memória, só Guabiju vai usar a urna eletrônica, todos os outros vão usar o voto impresso. Mas o que importa é a essência está sendo atendida por todos. Leda? Então, a gente, nesse tempo todo, a gente falou bastante da importância dos conselheiros tutelares e a gente faz o apelo que a população vá votar, os conselheiros estão em campanha, que procurem conhecer o seu candidato e que no dia da eleição participe para que sejam eleitos realmente os melhores. Os que vão fazer mais por todos, né? Bom, os nossos convidados ressaltaram com muita propriedade, né? Todos eles com conhecimento de causa, da importância não só do conselheiro tutelar, mas principalmente do eleitor. Eu estou presidente do CDDICA, então eu também tenho um envolvimento nessa área e não adianta reclamar do trabalho do conselheiro tutelar, não adianta reclamar do nosso trabalho ou de qualquer instituição voltada a isso, se não há participação quando tem-se a chance de fazer isso. O Condica, ele atende aqui no prédio da assistência social, né, no bairro Santa Cruz. Leda em Nova Bassano, procura a secretária de administração. Procura a secretária de administração, que ela dá o atendimento do Condica também. Então, a Leda, além de ser presidente do Condica, é secretária municipal de administração em Nova Bassano, portanto, está na prefeitura, eu tenho certeza, além, obviamente, do Ministério Público, né? Todos estarão recebendo as pessoas que tiverem dúvidas, que precisarem, inclusive de alguma orientação. Realmente, nós temos que lembrar que estamos falando de crianças e adolescentes, portanto, o futuro de qualquer lugar, inclusive nos nossos municípios. Eu quero agradecer os nossos convidados e a quem nos acompanhou. Ainda dá tempo de alguém colocar alguma coisa, né, no final do programa. Por favor, sintam-se à vontade. Agradecendo o convite mais uma vez e dizer que o Ministério Público, todo mundo sabe onde fica, ao lado do fórum. Quem precisar ser atendido é nas terças de manhã. Se precisar de um outro horário, a gente pode agendar. E que fique à vontade para nos procurar com qualquer dúvida, com qualquer alguma sugestão que possa dar. A gente está aberto para isso. Eu gostaria de aproveitar uns minutinhos, né, e lembrar os candidatos em especial que verifiquem o edital, né, que vejam o cronograma, para que ninguém seja pego de surpresa aí com as impugnações, com as situações. Então, como a gente já falou dos deveres aí de todos os eleitores, a gente também lembra os candidatos que eles também têm o dever de ler o edital, né, e ficar a par de todas as resoluções, de todas as situações e retificações que acontecem nesse edital. Então, sempre vai estar lá no site do município todos os editais e todas as retificações. Então, a gente lembra aí os candidatos para que fiquem atentos a isso, para que a gente não venha ter nenhum problema depois da pessoa dizer que não soube, que não ficou sabendo, enfim. Então, sempre de olho no site para que não aconteça nenhuma situação aí. Então, fontes dignas de confiança não faltam, tanto para os candidatos a conselheiros, quanto
para os eleitores, né? Agradecemos novamente aos nossos convidados, lembrando que este programa fica na página da Conecta e a partir de amanhã também no YouTube. Fiquem conosco, logo começa o Atualizando com a UX. Até a próxima segunda-feira.